Olá pessoal, boa tarde. A discussão de hoje vai ser sobre o tema: a identidade do negro no Brasil é diferente da identidade do negro nos Estados Unidos. O que eu quero dizer com isso? Né? Que é muito comum que pessoas negras tentam emular, trazer para o Brasil os métodos e a forma de combate ao racismo, a afirmação racial que acontece nos Estados Unidos aqui para o Brasil. O que acontece é que a formação histórica desses dois países, né, apesar de ter tido, os dois tiverem tido escravização de pessoas negras, terem essas pessoas depois do fim da escravidão terem sido excluídas da sociedade. Tem as leis de Jim Crow lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não teve leis específicas para isso, mas teve leis de embranquecimento, leis de vadiagem. As pessoas negras, né, até pouco tempo atrás, né, as empregadas domésticas, né, que era esse emprego praticamente colonial, trabalhavam infinito, né? As pessoas moravam no trabalho e essas horas não eram pagas. Né? Então essa ideia do trabalho super desvalorizado, né? E sempre é associado a pessoas negras. Então o que eu quero dizer? A formação desses dois países é diferente. A ideia do racismo é diferente. Então, lá, o negro nos Estados Unidos, ele desenvolveu a própria identidade dele. Então, eles têm um dialeto próprio, eles têm músicas, né, própria, tem a religião é um cristianismo também, mas é uma forma mais específica lá. As religiões afrodescendentes, tem a música, eles são mais energéticos, dá pra ver isso em filmes. Eles têm comidas específicas que eles comem, então tem toda uma cultura específica associada a pessoas negras. Eles desenvolveram a própria identidade deles, se identifica eles. O que é diferente do Brasil, que a ideia do negro é muito mais diluída com uma ideia de nacionalidade. Tipo assim, se você pegar pessoas pobres, né, negros e brancos, eles vão falar do mesmo jeito, vai ter o mesmo dialeto, vai ter as mesmas referências, vão comer as mesmas coisas, vão se vestir da mesma forma. Não tem essa diferença cultural específica. O que acontece no Brasil é um preconceito, uma ideia de que a pele negra, os traços de pessoas negras são negativos. É o fenótipo, não é o genótipo, não é de onde você veio, é a aparência que você tem. E o que isso implica? Então, tem um poema que eu até dei em aula isso, eu não vou lembrar o nome do poema, deveria ter visto, que era de uma família em que a família, né, mestiça, né, família brancos e negros, e que nasceram dois irmãos, não necessariamente gêmeos, e que um deles tinha o cabelo um pouco mais liso, tinha o nariz mais afinado, tinha os olhos um pouco mais claros, e o outro irmão já nasceu com o cabelo crespo, já com o nariz mais achatado, e a pele mais escura. Ele falou, são dois irmãos de uma mesma família em que um nunca vai sofrer nada do que o outro vai sofrer. Simplesmente por causa da cor da pele e certos traços. E são irmãos, da mesma família. Não tem nada a ver com as habilidades que eles possam ter, não tem nada a ver com o nascimento deles. É a mesma família em que duas pessoas vão ter experiências completamente diferentes na sua vida deles. Então o que eu quero dizer com tudo isso? Essa ideia de demarcar a racialidade do Brasil como um aspecto cultural, como os fazem os americanos, não faz muito sentido aqui no Brasil. Que né, algumas críticas que eu faço, a ideia, vai palmitar, que o homem negro vai ficar com a mulher branca. Que não deveria acontecer isso, que o cara tá rejeitando a mulher negra. Ele mesmo está sendo preconceituoso por não querer ficar com a mulher negra. Então, como eu disse no começo, isso não tem nada a ver. Porque não é pensado o racismo no Brasil, essa ideia de racialização, não é pensada culturalmente. Não tem esse movimento unificado que as pessoas se identificam com negros e se identificam com aspectos específicos. Não tem essa ideia desse negro que todo negro é do candomblé, que todo negro gosta de samba e gosta de capoeira e vai ter um cabelo específico. Isso não acontece no Brasil. Principalmente depender da região, não acontece mesmo. E
É só trazer esses aspectos, né? O jeito que a forma que os negros nos Estados Unidos lutam pra cá pro Brasil não faz nem sentido. E você não consegue convencer ninguém disso. E só parece uma coisa esquisita. Você falar, não vão, um homem negro não tinha que se relacionar com a mulher branca. E vice-versa, porque está... Não tá negando nada. Essa identidade... Vou trazer o ponto aqui agora, final aqui. Que até o Fanon, né? O Francis Fanon fala sobre isso. Nas colônias portuguesas e nas colônias francesas, a identidade do negro é totalmente esvaziada. Assim, ele só é considerado humano quando ele tenta se parecer com o branco, quando ele fala uma língua europeia, quando ele se veste como europeu e quando ele se comporta como europeu. Ele tenta até tentar se embranquecer, né? Então tentar se relacionar com a branca. Então essa identidade do negro é muito baseada no branco. Aqui no Brasil também, né, sendo uma colônia, tendo sido uma colônia portuguesa, acontece a mesma coisa. O negro não tem uma identidade própria. Essa identidade dele foi esvaziada, sua religião, seus costumes, os seus traços, tudo isso foi transformado em algo negativo e ele só se tornaria humano tentando ser um europeu. E que nunca vai acontecer isso, né? Tentando ser branco. Então, primeiro tem que se criar essa identidade, deveria-se, né? Com os aspectos específicos do Brasil. E aí sim se falaria dessa... O combate ao racismo não precisa de nada disso, né? Mas essa ideia de que essa copia e cola dos Estados Unidos não faz sentido nenhum. Você não convence ninguém a aderir isso. Fica uma coisa meio esquisita só. Fica só um... Não fica sem sentido nenhum. Eu não sei nem o que falar sobre isso. Então... O negro deveria aderir a essa sua própria identidade. Ele não precisa ser esse negro que tem que gostar de capoeira, que tem que gostar do samba. Ele pode ser cristão, ele pode ser o que ele quiser. E aí fica essa coisa estranha também, né? Que o negro só é negro se ele estiver gostando de samba, rodando a capoeira. Não faz sentido isso. E... Enfim, é sobre entender sobre como o racismo, todas as práticas racistas no Brasil funcionam através da cor da pele. Elas são emitidas através da cor da pele da pessoa, dos traços delas e não de onde ela veio. Não sobre a identidade cultural dela, porque a identidade cultural é praticamente a mesma entre brancos e negros. O que tem a diferença seria entre classes. Uma classe com uma renda maior, com aquela capital cultural maior, se diferencia um pouco entre os brasileiros. Mas em periferias, por exemplo, o comportamento das pessoas é o mesmo. A mesma linguagem, a mesma coisa. Bom, tô me alongando aqui. A reflexão de hoje é isso.